E eu quero ler para nós, no texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 18 ao verso 23. Ouça só a leitura da palavra agora. Ninguém se engane a si mesmo. O que Paulo está dizendo em palavras recentes é: não se entregue ao auto-engano. Ninguém se engane a si mesmo. Pare de auto-engano. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, este é o maior de todos os auto-enganos, faça-se tolo para poder se tornar sábio. Porque pela via da sabedoria deste século, deste aeon, deste mundo, ninguém se torna sábio diante de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura. Loucura, é coisa de doido, de maluco surtado. Deus vê a gente vivendo, escolhendo, decidindo, optando, e chora a nossa loucura. Porquanto está escrito: Deus apanha os sábios, os que têm a presunção da sabedoria, do entendimento, da filosofia, da ciência, da teologia, dos saberes superiores. Ele os apanha na sua própria tolice e faz com que corram atrás das suas próprias tolices. E outra vez se diz: o Senhor conhece os pensamentos dos que se presumem sábios, e são todos eles pensamentos vãos. Como disse na categoria dos sábios, o mais sábio de todos: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Portanto, porque as coisas são assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura, porque o que os homens chamam de mais elevado ainda está apenas carregado de vacuidade, de vaidade, de capricho. Portanto, sabendo disso e sabendo como Deus enxerga o que nós chamamos de grandioso, de elevado, de superior, ou até de sábio, mas se for segundo a sabedoria deste mundo, portanto se saiba, ninguém se glorie nos homens, em homem nenhum, em projeto humano nenhum. Ninguém se glorie nos homens, porque gloriar-se dos homens é gloriar-se daquilo acerca do que Deus chama de vanidade, vacuidade, vaidade, loucura. Ninguém se glorie nos homens, porque a primeira razão é essa, é loucura. E a segunda é porque é uma loucura mais louca ainda, se tratando de gente que diz que crê no Evangelho, como são esses para os quais Paulo está escrevendo. Porque ele conclui: além de que é loucura fazer isso gloriando-se nos homens, é loucura porque quem faz isso não viu nada. Porque vocês haverão de gloriar-se em homens, se tudo é vosso. Por isso não se gloriem em homens, nem em sabedoria humana, e sim no Evangelho, na revelação, no que foi dado a vocês em Cristo. Tudo está no coração de quem tem Jesus. Nada, por mais sábio que seja o indivíduo, está no coração daquele que não tem o Evangelho. Tudo é vosso. E não se glorie em homem algum, nem nos que você considere os maiores, os melhores, os mais extraordinários, porque gloriar-se em homens é cair no buraco da vaidade, é cair na sabedoria do mundo,
é cair no culto às personalidades, é cair na idolatria das personas e das projeções. E vocês, diz Paulo, já passaram disso em relação a qualquer homem, em relação a qualquer ícone, em relação a qualquer coisa. O Evangelho nos põe para além do culto a qualquer homem. O homem é nosso irmão. A gente o ama até quando ele é nosso inimigo. A gente ora por ele até quando ele nos persegue. E quando ele se confraterniza conosco em verdade, a gente tem comunhão com ele, tranquila, feliz e descontraída, porque essa é a saúde do Evangelho para nós. Nada além disso, nada aquém disso. Além disso é culto ao homem, aquém disso é menosprezo ao homem feito à imagem e semelhança de Deus. E Paulo diz, em vocês não haja isso, porque tudo é vosso. Seja Paulo, que é quem escrevia a epístola, seja Apolo, que foi um grande pregador da palavra, do Evangelho naqueles dias, e que anunciou a palavra em Corinto, seja Cefas, ou seja, Pedro, seja o mundo, o cosmos, o universo, a criação, as multicriações, seja a vida, a pulsão presente ou qualquer outra dimensão dela. Por isso ele diz, seja a morte, sejam as coisas presentes ou sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. E no meio disto tudo que aqui está dito e declarado, provavelmente o maior choque, o maior golpe, a mais forte machadada da revelação seja essa que diz: parem de qualquer que seja a impressão em qualquer direção, exceto em relação a Deus, exceto em relação ao Evangelho, exceto em relação ao bem do Evangelho nas vidas de vocês, ao que a graça de Deus realizou em vocês, exceto com respeito a isto. Tudo mais é loucura e não se impressionem com nada. Não se impressionem com os homens, não se impressionem nem com os mais fantásticos deles, não se impressionem com o mundo é vosso, o universo. Quem tinha que estar pesquisando a criação, entendendo os pensamentos de Deus na criação, éramos nós, com espírito e em verdade, em adoração, deveríamos fazer ciência. Sejam as coisas da vida, ou seja a morte. A morte morreu, essa é a grande notícia. Está mortinha da Silva. Morreu a morte. E não há quem tenha o poder de ressuscitá-la, porque ela morreu quando quis matar Deus em Cristo. Ela caiu nessa armadilha, a morte. Vamos matar Deus em Cristo. Aí lá foi a morte matar Deus em Cristo. E morreu. Morte, você foi tentar matar Deus? Morte, foi por isso que você morreu. Foi por isso que eu fiquei assim, ó, livrinho da Silva. Depois que a morte está mortinha da Silva. Eu fiquei morto com essa vida em Cristo. Eu morri em Cristo para que a morte morresse para mim. Então eu não morro mais. A única coisa que acontece é que
quando o meu corpo cessar de funcionar, eu vou perder a minha capacidade humano, histórica, espaço-temporal de me manifestar. E mesmo que eu a tivesse, eu não a quereria exercer. Porque olha bem para mim, você está olhando para um homem sem nenhuma vocação para reencarnar. Um homem que crê de todo o coração que aos homens está destinado a viverem neste mundo somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a minha libertação da morte não é porque eu acredito que ela seja um ciclo, que se morre e volta de novo para esse perrengue miserável, ia ser um inferno, né? Uma roda de hamster histórica. A história humana, uma grande roda de hamster, reencarnacionista, reencarnacionista, reencarnacionista. Pelo amor de Deus, que cansaço. Se me dissesse que a morte não me matava mais, porque ela ia me matar para sempre, e eu ia voltar igual um ratinho para a roda da morte, eu ia dizer, poxa, que misericórdia de Deus, mais desgraçada. Que inferno espaço-temporal contínuo. Isso é que é inferno, vou te dizer. Mas não é por essa razão, não. A morte morreu. Ela se tornou um portal dimensional. A gente entra por ela. Ela virou uma porta de passagem. Antes ela matava e as pessoas não a conheciam. E ninguém de lá tinha vindo. E era tudo só o mistério da morte. Até que aquele que é a primícia dos que dormem, dos que morreram e ressuscitaram, glorificados, foi ao Hades. No Hades foi ao Tártaro e gritou, evangelizomai, esta é a vitória do Evangelho. E saiu da morte, ressuscitado ao terceiro dia. Ele, Jesus, quando fez isso, eu fiz isso com ele, eu fiz isso nele, eu estava lá, eu fui ao inferno, eu fui ao Hades, eu fui ao Tártaros, e eu saí da sepultura com ele no terceiro dia. Eu comi e bebi com ele, eu comi tilápia e bebi vinho nele. E eu recebi todas as instruções que todos receberam no Espírito Santo nele. Porque eu criei nele 2000 anos depois, no espaço-tempo, eu descobri que eu era parte dele na vida e na morte. Eu existia nele. Eu fui designado por ele não só para ir no mundo e dar fruto, mas para nascer no mundo e dar fruto. E para que esse fruto permaneça. Quando o Evangelho entra na gente, essa consciência de amor eterno nos penetra, acaba o resto. Acaba o resto. Quando você ouve a voz de Deus dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia eu te atraí, e você crê nisso de todo o coração, aí pronto. A morte morreu, caiu em estado de liquidação, se tornou um portal, uma passagem. Eu transito livremente pela morte, como quem anda pelo quintal. Acabou a história para mim. Tchau. Morte, acabou tua história comigo, morte. Acabou a tua história comigo, eu estou livre em Cristo. Morrer assim, levantar e sair andando, só que em vez de ser nesse jardim relativo e sem vergonha, é no paraíso da glória de Deus, é entrar no impensável, naquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu ao coração de homem nenhum, e que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a morte agora. Então me diga, o que a morte tem de especial? Que poder ela ganhou? Se ela já não tem mais nem o poder de ser percebida como morte.
A gente tem apenas o poder de sentir o enfraquecimento físico. Se o processo da cessação da vida no corpo for muito demorado, a gente se sente se esvaindo, se indo, alguns sentindo dores, mas e daí? Isso não é morrer, isso é ter corpo. Morrer não dói, eu estou te dizendo. Mas não dói mesmo. Quem diz isso é Jesus. Faz uma eternidade e a gente não acreditou. E a palavra de Deus vem e nos diz, olha, a morte acabou, é uma porta de passagem para o paraíso. Aí isso deveria mudar toda a nossa noção de tudo. De fato, eu fui ficando exposto a isso, primeiro pelo Evangelho, depois pelo treininho, né? Porque Deus vai dando treinos para a gente. Primeiro veio o Evangelho e me deu isso como convicção. Mas aí logo 3 anos e meio depois dessa convicção, eu tive que lidar com a primeira experiência de ver alguém amado partir, anacronicamente, do ponto de vista humano. Meu irmão de 19 anos, meu amigo querido, Luiz Fábio, que nos últimos 4 anos tinha sido também meu motorista, desde que eu me converti. Me levava para tudo que é lugar, estava comigo em todas, numa alegria enorme de ver o irmão mais velho dele pregando o Evangelho. Aí um dia, zapt, foi a um sítio, de lá estava voltando para ensaiar o grupo da igreja para uma apresentação no Teatro Municipal de Manaus, no Teatro Amazonas, que nós iríamos fazer, e eu iria pregar lá, como preguei muitas vezes, numa programação chamada A Cruz Urgente. No retorno para ensaiar esse grupo da igreja, o carro que o trazia perdeu o controle e ele morreu na hora. E era um dia assim, nas proximidades desta época, seria amanhã é o dia. Foi dia 2 de novembro, dia de finados, às 2h30 da tarde, ele partiu para a eternidade. Foi meu primeiro encontro mais próximo. A experiência do teu irmão. É forte a experiência do irmão amado. E a eternidade ficou assim na minha cara. Você fica sendo forçado a encarar, a olhar, meter a cara para dentro do portal e dizer, oi, mano, espera aí que eu tô chegando. Mas só gente querida partindo é que dá motivação para a gente enfiar a cara para dentro da eternidade, meter a cara lá dentro e dizer, oi. Poxa, aí é muito mais interessante que aqui. Tô chegando e voltar. E foi aquela enfiada de cara ali, quando meu irmão partiu, eu novinho na fé, com aquela saudade louca, apaixonado por ele, grato a Deus pela vida dele. Aquela ida chocante, aquele susto do papai, aquele estupro no ventre da alma da minha mãe. Teu filho morreu. Aquele garotão lindo, bonitão. E a minha dor, como irmão e como filho dos meus pais, solidarizado com a dor deles. Foi meu primeiro choque assim mais próximo. Foi também a primeira vez que eu meti a cara para dentro da água e falei, ué, só tem luz para cá, tem muito mais pro lado de cá. Aí pela experiência, você começa a ver que a morte morreu mesmo. Logo depois Deus me deu uma alegria imensa. Meu querido amigo, irmão, na fé e conhecido de antes do Evangelho, Marco Aurélio, muito doidão lá em Manaus, junto com o Rui, malucões, eu me converti, ficaram fazendo pouco. Aí, logo depois da morte do meu mano, esse amigo, Marco Aurélio, nos disse que estava com câncer. Naquele tempo não se sabia que já era AIDS. E foi assim, fulminante.
E ele teve uma experiência linda com Jesus, com o Evangelho. E no dia da partida dele, meu escritório ficava 150, 200 metros da casa dele. No dia da partida, a mãezinha dele estava do lado de fora da casa, no jardim, fazendo alguma coisa, regando as plantas. E ele lá dentro, na cama, no quarto, quando se ouviu aquele coral de anjos, aquela coisa maviosa invadindo a rua, o jardim, a casa. A mãe dele foi entrando em perplexidade lá de fora, saiu correndo lá para dentro. Quando chegou dentro, está o meu amigo Marco Aurélio se encostando na cama, com aquela alegria de quem explodir de exultação, dizendo para a mãe: você pode ver, você pode ouvir, é a glória, mamãe. E ela só podia ouvir. E a mãe, vendo que o filho ia partir, não tinha nem coragem de chorar, tão tomada pela alegria da glória que ela não via. E o filho dizia: você pode ver, mamãe? Aí ele cai para a eternidade e aos olhos dela no travesseiro. E ela não pôde, graças a Deus, derramar uma lágrima que não fosse de glória. Aí quando você vai caminhando e você começa a ter que sepultar crianças, lidar com os anacronismos da vida, é lindo sepultar um velhinho, é doído sepultar uma criança, um adolescente, um jovenzinho de 20 e poucos anos. E eu fui fazendo isso a vida inteira. Senti muita dor, especialmente dos que ficavam. Ver os pais gemendo em cima de filhos doentes até a morte. E acompanhei tantos deles. E a morte se me foi tornando algo completamente sem poder. Exceto aquele de nos rehumanizar, de nos ressignificar para a percepção do que vale, do que é eterno. Mas em relação a qualquer que fosse a assombração, ela perdeu totalmente o encanto funesto que ela pudesse ter para mim. Ela virou só uma porta de passagem para minha entrada no que é permanente. Se o que é permanente não vier me arrebatar e me absorver em si mesmo antes da cessação da existência neste corpo. Do contrário, eu já passei da morte para a vida. A existência continua e você vai sendo apresentado, vão morrendo os avós, os parentes, os tios, os que criaram você. E você, os amigos, chega uma hora na vida, por exemplo, este ano, já vários amigos morreram, até o fim do ano talvez alguns morram. Daqui para frente, na minha vida, todo ano tem gente morrendo. Mais velhos do que eu, da minha idade, alguns mais novos. Você entra numa fase, num momento estatístico da vida de adeus, de dizer adeus para muita gente boa. E há 6 anos atrás eu tive que sepultar meu filho de 22 anos. Aí é mais uma entrada, assim, uma cara para dentro do portal da morte. Só que nessas horas já sei até com aquela vontade de pular lá dentro, se for o caso. E aí é que isso tudo para, que acabou essa história. A morte vai ficando habitada cada vez mais por gente tua. Cada vez mais, Jesus, a quem você pertence e que é seu. A nuvem de testemunhas, mas depois começa a ficar habitada de vovô, de vovó, de papai, de filho, de irmão, de primo, de amigo, de colaborador do Evangelho para todo lado. A nuvem de testemunha vai ficando cada vez mais amiga tua. E aí,
Logo depois, eu sepultei meu pai, 2 meses ali vendo ele partir em glória. Que partida linda, que carruagens de fogo, quanto milagre. Morreu exatamente como viveu, com uma graça extraordinária. E não morreu, não conseguiu sair daqui. Ele está no paraíso. Mas o que ele encantou, o encanto dele está aqui. Está aqui. Eu não consigo sentir que ele foi a lugar nenhum. A densidade do que ele deixou, da consciência, da fé, das emulações, das energias de amor semeadas em todos nós, foram coisas tão intensas que nem no coração da minha mãe, que é a viúva, desamparada, esse poder conseguiu se instalar. De jeito nenhum. Ao contrário, ele me anima para a eternidade, porque eu nunca conheci na minha vida um homem mais apaixonado pela eternidade do que o meu pai. Nunca. Eu vejo pastor com medo de morrer, assim, ó. E quanto mais líder denominacional, com mais medo de morrer, porque mais maracutaia faz, mais política faz, mais cabala faz, mais macumba faz. Ficam morrendo de medo de morrer. Você sabe disso. Você, viúva, que está me assistindo, que foi mulher de pastor a vida inteira, você viu o medo que o seu marido tinha e teve de morrer. Que coisa horrível. Um evangelho que não resolve esse problema não é evangelho. Um Cristo que chega em nós e não mata o medo da morte não é Messias no coração da gente. Não é Deus em nós ainda. Você, no entanto, saiba disso. A morte definitivamente perdeu o seu poder de matar. Em Jesus, ela não mata mais. E é por isso que o que eu às vezes digo soa tão estranho e esquisito às pessoas. Porque, de todo o coração, quando você de fato crê nisto, 2 coisas acontecem. Número 1 é que você trabalha com toda a intensidade da vida pela salvação de qualquer que seja a dimensão da vida, física, psicológica ou espiritual. Você se condói dos doentes, dos fracos, dos aflitos. Você ora por eles e pede cura, ao mesmo tempo em que, se houver encaminhamentos médicos, você os leva para a cura, porque não há guerra em nada. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, toda cura é de Deus, seja ela aquela inexplicável e milagrosa, seja processual e médica. Toda recuperação, toda célula que se renova é dom de Deus, é graça de Deus. No entanto, quando você toma essa consciência de que o Evangelho é assim, você ora pelas pessoas, você luta pelo bem-estar delas, físico, social, psicológico, espiritual, em todos os níveis. Mas tem uma segunda coisa. Você não contingencia nunca mais a vida a essa experiência. Essa é uma das formas e experiências da vida que os humanos terão. Mas quando alguém morre nessa dimensão, não morreu nada, exceto a carcaça que dava visibilidade a esse ser nesta dimensão. Isto partiu, isto pereceu, isto tirará a mobilidade dele nesta dimensão e por causa disso ele será transferido instantaneamente, no abrir e fechar de olhos, para a incorruptibilidade, para alegrias sem cessação, para o prazer que não é luxúria, para o gozo que não é egoísmo, para o tesouro que não é acumulação, para a comunhão com Deus que não é religião. Vai mergulhar você na fraternidade
que não depende de deslocamento, é a fraternidade, onde todos os que são juntos estão. E aonde o templo é a luz do Cordeiro. Na mesma hora você entra aí. E o outro entra aí. Então isso muda radicalmente o seu olhar da vida. Porque você passa a viver como Davi ensinou, que foi o que Jesus ensinou. Lembram de Davi? Enquanto o filho que ele tinha gerado no ventre de Batseba, naquele ato de adultério, estava vivo e depois veio a nascer, mas morrendo. Mas enquanto esteve viva a criança, ela esteve ali viva. O que é que se diz? Que Davi orou, jejuou, se esforçou diante de Deus pela preservação da criança. No dia que chegou a notícia dizendo, olha, não ores mais porque o menino morreu. Aí ele mandou preparar um banquete, vinho, foi lá dentro, tomou um senhor banho, barbeou-se, perfumou-se, vestiu-se com vestes leves e boas, assentou-se à mesa e comeu abundantemente. E vieram os seus servos e lhe perguntaram, mas por que tu já ages assim? Enquanto o menino estava ali, tu jejuavas e oravas e clamavas e te negavas a falar com qualquer pessoa. Agora que ele morreu, tu estás comendo, bebendo? E Davi disse, olha, enquanto ele estava vivo nesta dimensão, eu podia orar e jejuar, porque ele podia retornar. Agora que ele foi, gente, sirvam vinho, botem a mesa, porque o meu choro é pelos que podem ser trazidos à vida neste mundo. Eu não tenho lágrimas para chorar para quem passou para o outro. E Davi não tinha ainda a nitidez do Evangelho que em Jesus eu tenho, de saber o que me aguarda. E ele mesmo olhando opacamente, pela opacidade do que ele percebia, ele já dizia isso. Imagine as minhas razões para dizer infinitamente mais do que Davi, de que tudo é meu, inclusive a morte. Ela é minha. Eu já não tenho por que correr dela. Ela, se quiser, que corra de mim. Essa história de que a morte veio bater na tua porta, na minha não. Na minha ela não chega senão como bondade divina. Na hora em que o meu Senhor disser, morte, está na hora de tu ires trabalhar como taxista celestial. Só para trazeres para cá, num segundo, esse meu amor eterno, esse meu filhinho querido. Tinha gente que não gostava dele, mas eu o amei. Traz ele para mim. Pega ele lá e traz. A morte é minha. Diria o Raul Seixas, viram só a sombra sonora de um disco voador, nada mais do que isso. No máximo, se tanto, nem tanto, coisa alguma. Aí você diz, mas o que é, Caio? É porque amanhã é finados que você está falando isso? Não. Eu não falo nada em data marcada, não. Raramente. Às vezes quando sou forçado. Quando chego numa reunião do caminho, aí me lembro lá que é dia das crianças, está tendo uma festa para as crianças, na hora, às vezes, eu me permito dizer, Deus, se tu tiveres outra palavra para esse povo que tem a ver com o tema deste dia, me fala. Se ele me falar, eu prego. Se ele não me falar, eu prego o Evangelho. Porque eu não tenho data nem dia santo. Todo dia é data santa. Então, finados fica fora disso. Estou falando disso é por uma razão simples. Me impressiona. Tanto mais quanto a gente vai entrando nesses dias agora, nesses tempos, assusta-me terrivelmente perceber o pânico da morte nas pessoas, nos crentes. Em geral, não são alguinzinhos, não, é muita gente com medo de morrer, muita gente desesperada até quando o velho pai vai. A gente fica vendo isso pelos artigos dos teólogos e dos pensadores cristãos, como a morte ainda é viva para eles. Porque eu olho para um campo
de concentração nazistas, 6 milhões de mortos, as consequências desastrosas de anticristo na terra de maldade, de diabolismo, de perversidade. E contra isso eu caio de soco, eu boto o joelho na barriga, caio de cotovelo e arrebento como o nariz dessa desgraça. Ao mesmo tempo em que eu tenho um outro olhar também. Aí você diz, você é esquizofrênico? Não. Eu só sou tomado por essa perfeita ambivalência do Evangelho. De um lado, essa convicção de que os Hitlers desse mundo são diabos e espiritualmente eu parto, meu amigo, para atropelar. De outro lado, todo choro que provém de mim em relação a essa catástrofe é pelo que o homem faz ao homem, mas não é pelo que aconteceu ao catastrofizado. É mais pelo que aconteceu aos que não foram catastrofizados e ficaram do lado de cá sem esperança e sem eternidade, assistindo a crueldade diabólica que algum humano praticava sobre o outro. Esse é o meu ciclo e não passa disso. Porque eu tenho um outro olhar para além desse, para cada judeuzinho daquele ali, sequinho, virando foto perene, museu e no Yad Vashem, a gente deixa de ver o que estava saindo. A gente deixa de ver o cara, da alegria eterna. Pelo amor de Deus, a gente deixa de ver. E é esse outro olhar que não vai morrer em mim, em nome de Jesus, nunca. Porque no dia que morrer eu me torno um dos mais infelizes de todos os homens. Essa é a tensão do Evangelho. Como Jesus à porta do túmulo de Lázaro, eu choro. Mas ao mesmo tempo eu celebro a ressurreição e a vida. Como Jesus, eu posso dizer a Jairo, sem estar de brincadeira, sua filha não morreu, ela apenas dorme, tudo é sono. Isso para quem está do lado de cá, porque se alguém já tem um olhar do lado de lá, você não diz nem que dorme, você diz, o corpo dela dorme, ela está agora, acabou de entrar na festa, como nunca. Aí muda tudo, muda até a nossa interpretação da catástrofe humana. Você passa a trabalhar para que não haja catástrofes, mas você sabe que a catástrofe, ela catastrofiza os vivos. Ela não catastrofiza os mortos. Os mortos não são catastrofizados por nenhuma catástrofe. Nenhum tsunami afoga ninguém. Os tsunamis afogam os que não foram afogados. A morte começa a matar pelo entristecimento do coração daqueles que não morreram e não aprenderam ainda que a morte não mata. É isto. Enquanto você não ficar livre do medo da morte, você não vai aprender a viver, não vai poder casar legal, não vai poder ter filho em paz, não vai poder trabalhar em paz, não vai poder fazer nada em paz, vai ser assim como você é. Porque enquanto em nós perdura o medo do morrer, não brota e não nasce de nós a plenitude da coragem do viver. E ninguém tem o poder de mudar isso. De modo que hoje, ouça muito, mas muito o que eu estou lhe dizendo. Porque o programa inteiro, essas 3 horas que nós temos hoje aqui, serão inteiramente dedicadas a este assunto. Agora em Brasília são 10h20 da manhã, na hora em que este programa está sendo gerado ao vivo. À tarde você vai estar me ouvindo falar isso. Esse momento aqui será às 4h20 da tarde, horário de Brasília. E à noite será 9h40, aliás, 9h40 da noite. Agora tem gente já me assistindo às 9h40 da noite no Japão. E há aqueles que vão me assistir depois numa repetição no fim de semana, ou no baixar de um download no site
da VMV-TV. Mas no momento em que isso aconteceu, tantas vezes quantas o dia 1º de novembro se repita, não como data, mas como o dia no qual eu falei o que eu estou falando, está gravado no coração de quem está ouvindo. E está gravado para quem queira ouvir. Toda vez que isso se repetir, será o dia 1º de novembro. O dia em que você está tendo a chance de parar de correr da morte, de se alegrar na eternidade, de aprender que ninguém morre, porque agora a morte é nossa e nós somos todos de Cristo e Cristo é todinho do Pai. Agora eu tenho uma outra razão para estar muito alegre. Não só a morte morreu para mim, mas neste dia, 1º de novembro, há 11 anos atrás, com a minha vida envolta numa mortalha, morto para os amigos, morto para os irmãos, morto para o que antes eu considerava igreja, morto para mim mesmo, para os meus autorrespeitos, para a minha reputação, morto aos sentidos de tanta gente que antes me via como um chafariz de vida, decretaram a minha morte, escreveram cartas sobre o meu desaparecimento da história, como eu, a quem eles chamam de Caio Fábio, tinha morrido espiritualmente e já era uma página a ser virada. Enquanto viravam essas páginas e me sepultavam, eu escrevi o livro Nefilim e cheguei aqui de volta com ele embaixo do braço, no meu computador. No dia 1º de novembro de 1999, aterrissei às 8h30 da manhã, ou 9 horas, no Galeão. Peguei o primeiro táxi, saí correndo, desesperado para o hospital em Caraí. E só foi eu chegar lá. E demorou um pouquinho de tempo. Já veio meu filho Davi chorando e me dizendo, está aqui, olha aqui papai, olha aqui a sua primeira netinha. Aí nasceu a Helena. E com ela nasceu um renovo de oliveira. A minha oliveira parecia estar toda morta. Não tinha mais nenhum renovo nela. Aí nasceu a Helena. E a Helena significa tanta coisa para mim, mais do que uma neta. Era carregada de simbolizações da graça, da vida, da ressurreição dos mortos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã, em primeiro lugar, pela vida da minha netinha Helena, pela bênção que ela tem sido para mim e para todos nós que convivemos com ela até aqui. Ela tem sido um anjo de graça mesmo, de misericórdia, de simpatia, de compreensão, de adaptação. Eu quero pedir que tu a preserves, sobretudo tendo o temor do Senhor no coração e o entendimento do Evangelho. E eu peço que tu a levantes na vida para ser uma pregadora da palavra, cheia de sabedoria. Assim como eu peço pelo Mateus, pelo Heitor, por todos eles, para que sejam gente boa de Deus e do Evangelho nesse mundo. Mas hoje é o dia dela. Obrigado pela coroa de graça que tu puseste na cabeça daquele anjinho.
e como ela tem nos abençoado e nos refrigerado a alma. Eu também te agradeço de todo o coração. Por aqueles que estão entendendo hoje que a morte não mata, aquele que está com o pai ou a mãe na UTI, ou os filhos internados, um amigo querido e que perdeu o olhar da eternidade, perdeu o olhar da glória, não vê para além do véu e fica só com a cama, só com o gemido, só com a impotência, não vê os anjos, não vê o sorriso do Pai, não vê que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A gente está cego, nossa vida está morrendo com a morte, porque a gente perdeu o olhar da glória. Abre os nossos olhos, tira esse véu, para que o fato de Jesus ter ressuscitado de fato signifique para nós que a morte foi vencida. E que a gente antecipadamente dê as mãos e cante em volta das sepulturas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a ti, Jesus, que nos trazes a vitória, que nos libertaste, que mataste a morte. E hoje eu caminho desassombrado, sem medo nenhum de nada, só com o temor do Senhor no meu coração. Só com o temor do Senhor no meu coração. Porque quem me poderá fazer o mortal? Quem me poderá fazer a morte? Quem me poderá fazer o homem? Quem é o poder que ainda existe contra mim? Se nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem poderes e nem criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh Pai, obrigado. Obrigado por esse lugar no teu colo, acima da morte e acima de todo principado e poder. Obrigado, porque não só aí está a minha coroa, aí eu já estou assentado e daí ninguém me tira. Daí a morte, para aí a morte me leva, ela não tem o poder de me redirecionar para lugar nenhum. Ela virou só dutos, eu já estou aí. Obrigado. Que alegria, que paz, que liberdade, que poder maravilhoso é esse. Este é o poder. Esta é a vitória que vence o mundo. E que ela esteja entrando no entendimento de milhares agora. É o que eu te peço de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor.